Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, a Mãe Maria Santíssima, para sempre sejam louvados. Muito bom dia, estamos iniciando este sábado, dia 3 de outubro de 2020. Hoje celebramos os protomártires do Rio Grande do Norte, Santo André e Ambrósio. Ó Deus de misericórdia, aumentai em nós a fé que, conservada à custa do próprio sangue, glorificou os vossos mártires, Santo André, Ambrósio e companheiros. Dai-nos também ser santificados pela vivência da mesma fé, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Evangelho de hoje está no capítulo 10 de Lucas, versículos do 17 ao 24. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 72 voltaram muito contentes, dizendo: Senhor, até os demônios obedeceram por causa do teu nome. Jesus respondeu: Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegreis porque os espíritos vos obedecem, antes ficai alegres porque o vosso nome está escrito no céu. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece quem é o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver, quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Meus caríssimos irmãos e irmãs, os discípulos, os 72, saem para a missão, para evangelizar, e voltam muito felizes porque até mesmo os demônios lhes obedecem por causa do nome de Jesus. Mas Jesus os adverte que a maior alegria que devemos ter, na verdade, é em fazer a vontade de Deus, e não porque os espíritos maus nos obedecem. Não é aquilo que fazemos externamente que se torna algo extraordinário. Claro que Deus ele pode realizar maravilhas e pode realizar tudo o que lhe prover, mas o maior milagre que pode existir na nossa vida é a conversão. É quando nós mudamos a nossa inclinação para o mal, para o pecado, para nos voltarmos inteiramente para servir a Deus. E esse talvez seja o milagre mais extraordinário que pode acontecer na vida de alguém. É a nossa conversão. A alegria dos discípulos é algo que deve ser cultivada também no nosso meio. Inclusive, hoje, nos tempos atuais, é muito comum as pessoas viverem tristes, por diversos motivos, né? Talvez esse tempo de pandemia tenha trazido à tona para a nossa vida, para o nosso coração, um sentimento de tristeza, e talvez aquelas pessoas que tenham tendência à depressão tenham com certeza acentuado este grande mal durante esse tempo da pandemia de isolamento social. E devemos, com certeza, buscar em Deus a alegria necessária para vivermos felizes. Por mais que tenhamos problemas, e que todo mundo tem, mas se temos Deus no nosso coração, nós conseguimos suportar com paciência, com fé, com esperança, e a alegria nunca vai deixar de ser um aliado importante para a nossa caminhada. Então, cultive sempre a alegria na sua vida. Procure, mesmo em meio às dificuldades, não perder a alegria de viver. Quando nós perdemos essa alegria de viver, com certeza a nossa vida ela se torna sem sentido.
porque é Deus que nos dá justamente sentido, nos dá rumo, nos dá direção. E no Antigo Testamento há uma citação que diz: a alegria do Senhor é nossa força. Sempre quando termina a celebração eucarística, no momento de despedida, eu sempre gosto de usar esta frase: que a alegria do Senhor seja a vossa força, vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Para que a alegria que nós celebramos na Eucaristia, ela possa ser extensiva à nossa vivência semanal. E quantas pessoas existem por aí que vivem num sentimento de tristeza constante, que já perderam com certeza a alegria de viver, estão desmotivadas, estão depressivas, e muitas delas, inclusive, já até desejaram a morte, desejaram tirar a sua própria vida. Então, que nós possamos buscar em Deus, tirar do nosso coração todo esse sentimento que é a tristeza, que é a depressão. A tristeza já matou a muitos, como diz uma citação bíblica lá do Antigo Testamento. Então, cultivemos a alegria e que ela realmente faça parte do nosso cotidiano. Eu sei que é impossível nós vivermos rindo à toa toda hora, né? Porque existem também os momentos difíceis, os momentos de tristeza. Mas quando eu falo alegria, não é a gente sair por aí sorrindo 24 horas por dia. Mas é sabermos que temos um Deus que cuida de nós e que por mais que nós estejamos passando pelo vale da morte, Ele está conosco. Achei muito bonito quando no Evangelho de hoje diz que os nossos nomes estão escritos no céu e isso deve ser motivo de alegria para nós. O meu nome, o seu nome está escrito no céu e lá Deus nos espera ansiosamente para que nós possamos viver uma felicidade plena. Então que nós possamos sempre desejar o céu, sempre desejar a salvação. E um dia, quando contemplarmos a face de Deus, nós possamos rejubilar de alegria por esse encontro que Deus, com certeza, tem marcado conosco para a eternidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenhamos um abençoado sábado, um ótimo final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser, para mais uma reflexão do Evangelho do dia.